A minha afirmação é a seguinte: entre o texto e a compaixão, eu fico com a compaixão. Entre o acolhimento e a quadratura do texto, quadrado das 4 linhas do texto, eu me dou o direito de, inclusive, errar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo aonde que está a falha? A hora que o cara não tem saída, a hora que ele não tem para onde ir, olha, mas agora eu resolvo ficar com a compaixão, com o amor, eu me recuo do texto, ainda dou o direito de errar para não... Vocês estão sacando a ideia? Vocês estão começando a entender quando não tem saída? Não, mas o amor... Cara, Deus, Jesus, ele não é só amor, ele é amor e tem justiça ali também. Você dizer assim, você e está verdade. errado. Porque eu tenho para mim assim... Eu tenho para mim. Uma das coisas que aconteceu na Bethesda, para ela se tornar, que não foi uma decisão minha, não fui eu que decidi um dia, deu na telha, nós fizemos, minha esposa fez um curso de sexualidade na USP, pós-graduação, que ela é psicóloga, ela fez pós-graduação em sexualidade na USP, nós promovemos vários... É a mesma coisa de você falar assim, é a mesma coisa de você falar assim, aquele cara roubou no mercado, roubou uma bolacha, roubou um pão, matou, às vezes até machucou alguém. É a mesma coisa que você falar assim, mas tadinho, ele tava com fome, gente. Mas tadinho, tá passando necessidade. É a mesma coisa. É a mesma coisa que tá acontecendo aqui. É a mesma coisa. Então não justifica. Tá entendendo? Simpósios internos, debatemos durante 2 ou 3 anos sobre esse tema, até que eu fiz essa afirmação. E eu fiz essa afirmação ao final foi uma decisão sua. Como é que aconteceu? Porque eu queria saber isso também. Como é que aconteceu? Não. Foi uma decisão do presbitério, da igreja, do colégio pastoral. Do colégio pastoral. Como foi a adesão da igreja? Como um todo, como comunidade? Perdeu membros? Perdemos. Muitos. Normal. Muitos. Lógico. Muitos. Porque é vigente na nossa sociedade a heteronormatividade. A heteronormatividade é o que rege a nossa patriarcal, fálica, é o que rege a nossa sociedade. Só que eu fui testemunha, e eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu fui testemunha assim, envolvido diretamente em 2 suicídios. 2 pessoas homossexuais que se suicidaram em diferentes circunstâncias. E as 2 se suicidaram afirmando o seguinte: eu já tentei de tudo, não consigo me livrar. Eu não consigo, eu sou assim. Um deles, inclusive, conversando comigo, disse: é um monstro que me persegue e eu não consigo me ver livre. Já fiz tudo. Tá entendendo? Essas pessoas têm que ser feito um trabalho a longo prazo, com calma, com carinho, com paciência. Não incluir na igreja e falar, tá tudo bem, você vai ser salvo. Não, fazer um trabalho abraçado mesmo. Veja só o que ele falou. Pega esse detalhe. Um deles disse o quê? É um monstro que me persegue. Estão sacando a ideia? Saca a ideia. Isso não é só com eles, são com todos. Alguns se entregam. E eu vou dizer para vocês aqui. Isso vai muito além do que a gente pensa. Porque isso envolve, você acreditando ou não, maldição hereditária, talvez de coisas que os pais buscaram lá atrás e caíram sobre os filhos, principalmente quando brincaram com feitiçaria lá atrás. Teve uma retaliação grande. Isso acontece. A pessoa traz mas maldição. Não, maldição não existe, desde que você esteja em Jesus Cristo. Ele quebrou as maldições. Se você não tiver, irmão, você vai estar preso dentro de qualquer tipo de maldição. Segura aí. Vamos ver. Campanha de oração, já fiz retiro espiritual. A incidência de suicídio entre homossexuais é elevadíssima, né? Por quê? Ela é bem porque eles não se acham. Esses conflitos. Porque não se acham. Agora, eu achei curioso.
Exatamente, porque eles não se acham. Conheço bastante, já trabalhei com street dance lá atrás, conheço bastante pessoas, já trabalhei com evangelismo nesses lugares. Essas pessoas, a maioria, uma boa parte escolhe esse caminho. Depois desse caminho, querem se prostituir para ganhar dinheiro com isso, e aí na prostituição começam a usar drogas. Porque é uma opressão, não é normal acontecer. Então ela vive uma opressão, ela vive algo que não é dela. E às vezes depois que ela entrou e mudou e transformou o corpo dela, ela não consegue voltar e se arrepende. Então não adianta, não tem fim. É prostituição, é droga. É por isso que há o suicídio, porque vai chegando uma hora que a opressão é a opressão não é por causa da sociedade. Isso que eles falam é mentira. A sociedade está oprimindo, está falando que eles não são assim, temos que amar e trazer para a igreja. Não, isso é mentira, isso é coisa do diabo. Isso aí é o diabo que está querendo empurrar para dentro. Tá entendendo? É o diabo que está querendo fazer isso. Não, essa opressão não é a sociedade que faz isso. É a própria escolha deles. E diante das situações que vai acontecendo ali, que vai um abismo puxando o outro, aí começa a opressão, em cima de opressão chega uma hora que o cara não aguenta mais. E assim... Só que eles querem procurar alguém para jogar a culpa. Aí fala que a culpa é da igreja porque a Bíblia condena. E não tem nada a ver com a igreja isso. Não tem nada a ver com a igreja. Eu, Ricardo Gondim, agora não estou falando da Bethesda. Tá. Eu, Ricardo Gondim, cheguei à questão da homossexualidade não tratando diretamente da questão da homossexualidade. Sim. Tratando, primeiro, da questão do ser humano. Da pessoa. Eu não vejo as pessoas como puras. Eu acho que tem que pregar o evangelho também. Mas eu posso pregar o evangelho também na perspectiva de Pedro na casa de Cornélio. Pedro, na casa de Cornélio, foi enviado por um anjo dizendo o seguinte: vai lá e anuncia o evangelho a Cornélio, porque Cornélio é justo, é temente a Deus, as esmolas dele chegaram ao céu. Então, eu prego o evangelho também, partindo do princípio que algumas pessoas precisam ouvir o evangelho, não porque estão condenadas a ir para o inferno. Elas precisam ouvir o evangelho porque elas são pessoas tão dignas, tão bonitas, que é impossível que uma pessoa passe pela vida sem saber diretamente quem foi Jesus de Nazaré. Então, Não, a gente precisa pregar o evangelho porque a Bíblia diz que aquele que crê, ele só vai crer depois que ele ouvir. E como ouvir se não há quem pregue, né? Então alguém tem que pregar. Por quê? Porque depois de pregado, aí tem a cobrança. Que cobrança? Aí se aplica aquele texto. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, se não pregar o evangelho, não tem como saber se a pessoa vai crer ou não vai crer. Então, quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Por isso tem que pregar o evangelho. Não só para ela conhecer Jesus, saber quem foi, porque ele já é justo, como diz. Não, você tem que ver o contexto do Cornélio. Jesus falou que ele era justo porque Jesus conhece o coração de cada um, da mesma forma que Jó lá atrás. Por que ele era justo? Não porque ele era homossexual ou outra coisa. Não, ele era justo porque Jesus conhecia que ele era um cara bom de coração, como existe pessoas bons de coração. Esse cara é justo, esse cara tem um coração bom, ele faz as coisas boas. Não que ele é perfeito, não. Jesus não falou que ele é santo, falou que ele é justo. É um cara que aplica a justiça. Não é porque ele aplica a justiça que ele é perfeito em todas as áreas da vida dele, tá vendo? Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Os caras jogam no contexto geral porque quer favorecer a ideia dele. Então, tipo assim, ele é justo, então vai lá e prega a palavra porque ele precisa conhecer a palavra para crer, para ser... Sacaram isso? Ele é justo, mas precisa pregar a palavra para ele porque ele precisa crer para ser salvo. Entendeu? Chego à questão da homossexualidade partindo desse princípio, de que Jesus olhou para um centurião que era romano, era pagão, e disse: eu nunca vi em Israel fé igual a desse homem. Ele olhou para uma mulher cirofenícia e disse que o corrigiu. A mulher o corrigiu. Nós tentamos, às vezes, adocicar o texto, mas a mulher corrigiu Jesus, porque Jesus estava repetindo uma espécie de racismo estrutural da qual ele era parte. Jesus foi culpado de racismo nesse momento? Não foi culpado. Não é culpado. Eu não sou corrigiu culpado. Ele foi quando eu reproduzo sem querer, ou é ou não é. Sem intenção, alguma estrutura injusta da minha sociedade. Agora, na hora em que eu sou alertado e que minha consciência é acesa a respeito disso, eu entendo. E aí, Jesus, porque a Bíblia não diz que Jesus foi
nasceu perfeito. Jesus foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu. Está escrito no texto. Ó, vamos ouvir o pastor César agora, né? São muitas considerações e o tempo tão curto, mas vamos lá. Esse é o único ponto que eu concordo. Jesus foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu. Esse é o único ponto que eu concordo, porque todos nós somos aperfeiçoados naquilo que nós sofremos. Só isso que eu concordo até agora. Tanto o texto de Cornélio quanto o texto da Sirofenícia, eles estão a um timing da graça de Deus para alcançar os pagãos na Bíblia. A revelação bíblica diz que Jesus veio para que era o seu, aí ele sendo escanteado pelos que era seu, aqueles que o receberam são chamados filhos de Deus e tal. E é isso que Jesus fala para a mulher samaritana. Não, para a mulher samaritana não, para a mulher sirofenícia, né? Ela era pagã, ela era lá do norte, lá da Fenícia e tudo mais. E é uma coisa muito parecida que acontece com Cornélio. Eu não acredito, pastor, Que ele era justo. respeitando, porque a Bíblia não chama ele de Chama. chama, verdade. Chama. Mas a Bíblia não chama ele de salvo, Não. entende? Então, Não, mas O que eu acabei de falar, a Bíblia não chamou ele de salvo, de justo. Senão não tinha falado para ir lá pregar para ele. Sacou a ideia? É só a palavra que tem a salvação. o termo salvo não se aplicaria então, ali. Você pode ser o cara mais perfeito, se achar o perfeito, mais bondoso, e ajudar e fazer caridade. É isso aqui que tá falando, porque o cara era justo, ia ajudar um, ia ajudar o outro, fazer caridade, dar não sei o que. Nossa, que cara bonzinho, esse cara vai pro céu. Irmão, se você não crê na palavra, você tá condenado. É assim que funciona. Não sou eu que estou falando, é a palavra, é Jesus. exatamente. Então a salvação depende do evangelho. Tanto entende? que Então, os lençóis dos animais impuros foi colocado lá para mostrar que para ele mostrar para ele que ele ele não não era limpo, não seria era, isso, do ponto de vista da religião, da fé. Porque lá no capítulo 11, quando Pedro vai explicar Mas ele pro precisava colégio, ouvir falar de isso, Jesus. Exatamente. Então, Precisava. ele precisava ouvir falar de Agora Jesus. sim, Então, chegou. Eu reconheço que no mundo tem pessoas digníssimas, pessoas cuja moral, enfim. Só que nada disso salva essas pessoas. Porque a Entende? salvação é pela A graça. salvação é pela graça. E essas Porque a pessoas nossa justiça é insuficiente. Todas essas pessoas precisam ouvir o evangelho. Então, como eu entendo que homossexualidade é uma questão comportamental, Não é. então, a minha. Então, Não, aí porque a são gente duas maneiras distintas de lidar com isso. Mas aí, por exemplo, assim como existem pessoas que também optaram pelo suicídio porque não conseguiram deixar algum tipo de vício. Não, algum tipo ninguém de... opta pelo suicídio. Não, ninguém opta Então, pelo suicídio. Ô, pastor, mas O vamos lá. suicídio. Ninguém opta, então a pessoa vai e se mata por quê? Ela chegou numa situação que ela não viu mais saída e ela achou que ela optou, era a única saída que ela achou que tinha. Ela achou que tinha na vida dela. Tenta entender o suicídio meu ponto de vista da forma que eu estou falando. O suicídio é a pessoa tirar a própria vida. Sim, então, mas ninguém opta. Não é uma opção. A pessoa está um ponto de desespero, respeito. Mas quem chega nesse ponto é porque não vê saída para as respostas que ele não tem. Ele está procurando respostas e ele não achou. Então ele Porque Deus não cobra de nós aquilo que a gente não pode dar. E eu não estou colocando, inclusive, a questão soteriológica em cima do suicídio, não é nem Sim. esse tema. Mas pessoas. E a resposta que não encontram e chega a esse ponto, ela está na onde? Quem somente tem a resposta para a verdadeira vida? Não preciso nem falar, né? Vindas de outros tipos de comportamento também terminam em suicídio e isso não salva a pessoa. Não, o que salva. O que salva é Jesus Cristo. Ó, a gente está salva a 2 minutos de terminar o programa, de chamar um break aqui para terminar o programa. Deu para você entender que o que eles fazem, principalmente esse pastor Gondim, quando eles optaram ir por esse lado, optaram ir por lado da igreja e incluir essas pessoas. Porque eu opto pela compaixão do que olhar. Você viu o que ele falou? É grave isso que ele falou. E entre um texto e a compaixão, eu opto pela compaixão. Tá errado, porque o texto é o verbo, e o verbo é quem? A palavra é quem? É o próprio Jesus Cristo, ele é o verbo. É a palavra que ele deixou, o ensinamento, é o próprio Cristo. Então, entre o texto
Então, entre Jesus e a compaixão, eu opto pela compaixão, porque o texto não está ajudando muito naquela escolha que eu tomei para minha igreja ser uma igreja inclusiva. É complicado. Ele falou a respeito lá de Sodoma e Gomorra, deu uns exemplos também. Tem um versículo, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 10, o versículo 13, 14, diz assim, ó: se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Aí o 14. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos a vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Aí o 15. Com toda certeza, que é Jesus falando, vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. As pessoas falam que Jesus nunca falou dessas coisas do que acontecia em Sodoma e Gomorra ou da homossexualidade, do que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Jesus aqui, ele indiretamente, vamos dizer assim, que ele não está falando do assunto lá, ele está falando no assunto de levar a palavra e pregar, e essas pessoas não quiserem ouvir, sai e deixa as poeiras ali. Ele está falando, ele dá o exemplo de Sodoma, que vai ter mais juízo para Sodoma e Gomorra, vamos dizer assim, será menos... essas pessoas que não receberam a palavra, terá mais juízo, sofrerá mais justiça do que Sodoma. Não que Sodoma não vai sofrer, mas ela vai sofrer também. Então, indiretamente, ele usando esse exemplo, ele fala de Sodoma e Gomorra e do que realmente estava acontecendo ali em Sodoma e Gomorra, que é a questão da homossexualidade, enfim, tudo que a gente sabe que está na Bíblia, o que fala na Bíblia. O que eu vejo aqui? Eles sempre procuram aquela brecha. Vão procurar uma brecha para poder trazer para aquilo que os convém. E aí quando não tem, a gente viu aqui, para onde caminhar, para onde ir, eles vão sair para onde? Mas a compaixão, mas o amor, mas essas pessoas estão se matando, e suicídio, e eu já conheci gente, já conheci uma, já conheci outra, que... E aí você usa um exemplo das próprias bocas dessas pessoas, como ele disse, que ela fala, parece que é um monstro que me persegue. E realmente é um monstro. Porque isso se torna uma grande opressão, porque como eu disse, é um abismo em cima de abismo. O que você tem que fazer? Incluir essas pessoas, incluir como qualquer outro tipo de pessoas que tenham tipos de problemas, incluir para dentro da igreja no sentido de abraçar e vamos tratar. Vamos trabalhar essas pessoas, vamos ensinar, vamos amá-las, porque o amor, e o amor verdadeiro, sim, ele vai impedir que a pessoa venha se suicidar. Mas é no trabalho, mas eu não consigo largar, logo não vai conseguir largar no dia para o outro, não vai conseguir deixar, não, ainda mais quando vem esses problemas desde a infância, ainda mais quando teve algum problema de infância lá atrás, que causou aquilo, impactou e ficou marcado aquilo, e o que foi que desenvolveu esse problema, no caso da homossexualidade, devido ao que aconteceu no passado. Então isso desenvolve para o futuro. Então a pessoa às vezes passa anos e anos preso nisso. É difícil ela largar? É difícil, não é fácil de um dia para o outro. Mas é mais fácil você trabalhar e mostrando para ela que você vai ajudar ela a deixar aquilo com calma, sem pressa, calma. Sem impactar, sem, pressionar a pessoa, mas com calma e deixar as coisas acontecendo, o Espírito Santo ir fazendo, do que você incluir e falar, não, pode ficar aqui do jeito que você é, não tem problema nenhum. Não, aí você acabou de jogar a pessoa no inferno. Pode ficar aqui do jeito que você quer. Pode casar com mulher, você mulher com mulher, como ele disse que tem, como a gente viu no primeiro vídeo, na primeira parte, pode casar mulher com mulher que não tem problema nenhum. E aí você vai saindo fora, vai saindo dando brecha, e vai dando vaga para entrar as coisas do mundo que são ilícitas e que a Bíblia condena e que o próprio Jesus condenou. A palavra tem que ser pregada? Tem. Tem pessoas que têm que ter um pouco mais de cuidado para pregar, para ensinar, para tratar, ter tempo com elas. Já que você quer ter uma igreja inclusiva, trate essas pessoas. Cuide delas. Tenha tempo, tenha amor, tenha carinho, tenha tempo, mas trate sempre para que essa pessoa venha se libertar. Porque se ela ficou 20, 30 anos preso nisso, não vai ser 10 meses, 20 meses que ela vai se libertar. Conheço pessoas que sim. Porque o poder de Jesus a gente não dá pra gente, não tem como a gente duvidar de nada. Porque o poder dele pode mudar a nossa vida sim, de um minuto pro outro. Sim, claro, mas é cada um com cada um. É uma forma de cada um tratar. Mas quer incluir? Trate a pessoa. Quer incluir? Cuide, pregue o evangelho, vai falando, vai orando, vai cuidando.
entendeu? E trate essa pessoa ali dentro. Não deixe ela ali dentro do jeito que ela é e vive e faça. Não, não, não. Tá errado. Vocês podem ver que eles não têm saída e sempre procuram uma brecha, sempre procuram alguma coisa para sair. No caso aqui, igual o César Cavalcante, vai pressionando ali, vai, né, apertando ele ali com a palavra e deixando ele sem rumo. Aí ele, não, mas a minha mulher estudou, mas eu, com a compaixão. Aí ele sai fora, mas vamos ficar com a compaixão. Não. A compaixão, realmente, e o amor por essas pessoas é ajudar elas a se livrar desse monstro que perseguem elas. Gente, esse é mais um vídeo, tamo junto, a gente vai fazer uma outra parte dele aqui para não ficar muito longo desse react. E se inscreve no canal, deixa o seu like aí, Deus abençoe a todos vocês e me aguarde até o próximo vídeo. אבינו מלכנו, שמע קולנו. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, חמול עלינו ועלול עלינו וטפנו. אבינו מלכנו, קלה כל צער. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, חדש עלינו, חדש עלינו, שנה טובה. שמע קולנו, שמע קולנו, שמע קולנו. אבינו מלכנו, חדש